Saudações concurseiras, turma. Como é que vamos? Como é que estamos? Firmes nos estudos. O ano do concurso da Cefaz chegou, pessoal, 2025. E aqui o professor Gilson vamos dar sequência a nosso curso prático resolvendo as questões inéditas do PAT, do Regulamento do Processo Administrativo Tributário. Lembrando que essa norma é muito importante. Essa norma ela deu 15% da última prova, pessoal. Então, uma norma que a gente não pode brincar, a gente tem que gabaritar, uma norma curta, 80 páginas, e a gente já nas aulas teóricas passamos para vocês destrinchamos, né, aquilo mais importante, os principais artigos, as principais funções do auditor fiscal dentro do processo, os vários órgãos ali que integram a estrutura do processo administrativo tributário no âmbito da Cefaz. E agora vamos partir para a parte prática, para fazer alguns testes ali, para testar o conhecimento e fixar a matéria, beleza, pessoal? Essa é a ideia, pessoal. Questões de PAT. Vamos lá. Questão número 1, questão inédita, considerando o regramento do PAT regido pelo decreto 13.796, julgue. Vamos lá, vamos julgar. É correto afirmar que, além da impugnação de lançamento do crédito tributário e da aplicação de penalidade, o PAT, o processo administrativo tributário, compreende ainda e exclusivamente a impugnação do despacho denegatório do pedido de restituição, ressarcimento, compensação ou reconhecimento de benefícios fiscais e impugnação aos termos de exclusão e indeferimento da opção pelo simples, pessoal. Vamos lá, pessoal, aqui a questão, o examinador, né, quis testar se você estava ligado para compreender o poder dessa palavra exclusivamente, né? A questão, ela quer trazer quais são o que mais compreende, né? O que mais compreende o processo administrativo tributário, todo aquele arcabouço, pessoal. Então, tem um artigo-chave aqui, ó, vamos ver na justificativa, que eu acho que o que deixou a questão aqui errada foi exatamente a palavra exclusivamente, né, pessoal? Então, não é somente isso, né? Não é somente isso que compreende o processo. Vamos lá, artigo 1º, parágrafo único. Ó. Estão compreendidos no processo, além da impugnação, né, impugnação do lançamento, né, quando o sujeito passivo ele faz um recurso em relação ao auto de infração que ele sofreu, né, que lhe foi aplicado. Então, além da impugnação do lançamento do crédito e da aplicação da penalidade, outras hipóteses de inconformidade do contribuinte, né? Então, o PAT, pessoal, especialmente, ele tem a ver com aquilo quando o contribuinte não se conforma, né, com o lançamento, com o TAM, com a auto-infração e por aí vai. Então, inclui, além da impugnação de lançamento do crédito e da aplicação da penalidade, outras hipóteses de inconformidade, especialmente, né, os casos de impugnação do despacho denegatório do pedido de restituição, né, quando ele faz um pedido de restituição e a Cefaz não concede, então ele vai impugnar esse despacho. Compensação, reconhecimento de benefícios, quando ele acha que tem benefício e a Cefaz também não concede. Impugnação aos termos de exclusão, ele pode ser excluído do Simples Nacional, né? E impugnar. Então, pessoal, o PAT ele inclui outras situações, consulta, né, o recurso de ofício, recurso voluntário e o examinador aqui ele falou que além da impugnação, né, além da impugnação do despacho denegatório, a questão quis dizer assim, exclusivamente, né, exclusivamente essas situações. E aí a parágrafo único do artigo 1º vem dizer que especialmente, então existem outras situações, tá? A expressão especialmente, os casos de, significa que pode haver outras questões inconformidades apresentadas pelo sujeito passivo, as quais devem ser enfrentadas pela Fazenda Estadual e assegurando, sobretudo, contraditória e ampla defesa. Um exemplo é a consulta, pessoal, e outros vários institutos, né, que são exatamente direitos, né, direitos, amplamente falando, do contribuinte, pessoal. Questãozinha só por causa de uma palavra, né? Porque o parágrafo único fala que especialmente aquela impugnação. E lá no caput tinha exclusivamente. Então deixou a questão errada.
Vamos para a questão número 2, ó. Considerando o regramento do PAT, regido pelo decreto 13.796, é correto afirmar que são princípios que regem os procedimentos e os processos administrativos tributários. Então vamos lá, pessoal, tem um rol, né, expressamente na lei, no nosso regulamento, né, é o regulamento com estrutura de lei, tem princípios específicos do processo administrativo tributário, né? E aí, dentre as alternativas aqui, ó, o examinador ele colocou 4 alternativas e uma delas não é princípio do RPAT, né? Então, são princípios dos processos e procedimentos administrativos tributários, todos exceto, vamos lá, duração razoável do processo, pessoal. Sim, pessoal, isso aqui não resta dúvida, né? Tanto em processo judicial como processo administrativo, a gente vai ver que está expresso. Razoabilidade também, pessoal, né? Todo o trâmite, todas as tratativas, todas as exigências, elas têm que estar dentro de uma razoabilidade, né? Lembra que tem o PAT, o seu processo administrativo, ele tem como característica um formalismo moderado também, ó, letra D, formalismo moderado, né? Não pode criar situações muito burocráticas, tem que ter uma certa agilidade. Lembra que estamos no processo administrativo, tá, pessoal? Verdade formal tributária, pessoal. Então o erro é aí, ó, porque um outro princípio é chamado de verdade material, tá, pessoal? Então o que se busca, né, dentro dos julgamentos, seja pela COJUP, seja pelo Conselho, é a verdade material, uma certa celeridade, né? Não pode haver formalismos, né, exacerbados. E aí, ó o que diz o artigo 1º-A do RPAT, os procedimentos e processos administrativos abrangidos neste regulamento reger-se-ão pelos princípios da legalidade, oficialidade, né? Claro, a lei é de onde emana todas as obrigações, pessoal, o princípio da reserva legal. Oficialidade, né? Tem que ser, os atos dentro do pátio tem que ser oficiais, com timbre, praticados pela autoridade investida, no caso o auditor fiscal. Então isso é oficialidade, né? Não pode ser uma coisa assim improvisada, né? Mas razoável duração do processo, verdade material, que se contrapõe com a chamada verdade formal, né? Que nem no processo judicial, pessoal, busca-se mais verdade formal, né? Busca-se realmente a verdade material. Razoabilidade, já falei, formalismo moderado, contraditório, ampla defesa, sem prejuízo de outros princípios de direito, né? Então, princípios outros, proporcionalidade, né? Todos os princípios, inclusive, da administração pública, eficiência, publicidade. Então, são outros princípios expressos ali no artigo 37, tá, pessoal? Então, a questão, quando falou em verdade formal, ela viajou na maionese. Então, letra B não é princípio, portanto, a alternativa correta é essa letra B, que a gente quer a exceção, tá? Vamos para a questão 3, ó. Considerando, né, o regramento do PAT, regido pela Lei 13.966 de 98, marque a incorreta, pessoal. Muita atenção, pessoal. Leia com calma a sua prova. Veja se o examinador está querendo a questão correta, né? E aí vai ter 3 ou 4 erradas e uma correta. Ou se está querendo a incorreta, muita atenção, né? Não vai marcar a primeira correta, ele quer a incorreta. Vamos lá. No preparo, instrução e tramitação do processo, ter-se-á sempre em vista a conveniência e célere solução de litígio, né? Parece boa, tá, pessoal? Letra B. É essencial o reconhecimento de firma em petições dirigidas à Secretaria da Tributação, tá, pessoal? Lembra que é um formalismo moderado, que é uma verdade material. Nos parece aqui que exigir reconhecimento de firma, você ir no cartório, né, para reconhecer a firma, vai trazer burocracia exagerada dentro de um processo administrativo, tá? Mas vamos lá, a B, por enquanto, ela soa muito errada, vamos ver as outras, ó. C. A administração tributária tem o dever de guardar sigilo
sobre as informações a que tem acesso relativos à situação econômica ou financeira. Sigilo fiscal, pessoal, sigilo bancário, sigilo fiscal, né? Isso aí tá certinho, a gente vai ver na justificativa. D. Mesmo considerando o manto do sigilo fiscal, é possível que fatos e informações tributárias sejam utilizadas para fins de representação criminal e ou CPI, pessoal. Vamos ver a literalidade. Fato é que os processos administrativos, os autos de infração, quando não são pagos, não são parcelados, quando eles prevalecem, quando eles são julgados procedentes pela COJUP, pelo Conselho, né? E o contribuinte não parcela, não paga, não se defende, pessoal, isso aí, pessoal, vai virar uma peça que o Ministério Público vai usar como denúncia dentro de uma representação criminal, pessoal. Então, sigilo fiscal sim, sigilo bancário sim, mas vamos ver na literalidade do nosso RPAT que essas informações, mesmo com sigilo, elas nada no direito, pessoal, quase nada é absoluto, tá, pessoal? Então, são protegidas pelo sigilo, mas elas podem instruir processos criminais e também serem utilizadas pela CPI, que tem um grande poder, né? CPI dentro da Assembleia Legislativa, tá? Então vamos ver lá. Ó, alternativa correta, pessoal. Lembra aqui, ó, eu quero encontrar dentre as 4 alternativas a incorreta. Então, a que eu vou marcar é a incorreta, né? Então, olha a pegadinha aqui, ó, né? É correta porque é incorreta. Eu estou buscando a incorreta. E aí é a B, pessoal. Ó, a gente vai ver na justificativa. É essencial o reconhecimento de firma. Não, pessoal, não. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 4º A. É dispensado, tá, pessoal? O reconhecimento de firma em petições dirigidas à Secretaria de Estado de Tributação, salvo em casos excepcionais, ó, em casos excepcionais, ou naqueles em que a lei impunha explicitamente, mas então são exceções. Via de regra é dispensado. Basta o contador, basta o advogado, basta o representante assinar mesmo ali de próprio punho, né? E dentro de uma defesa, dentro de uma petição, né? Por exemplo, não precisa reconhecimento de firma, tá, pessoal? As outras alternativas, todas estão corretas, todas sem exceção, beleza, pessoal? Muita atenção aqui, tá? Vamos para a questão 4. Considerando o regramento do PAT, regido pelo decreto 13796, marque a incorreta, tá, pessoal? Incorreta. Então a gente vai ter aqui 4 alternativas, 3 estão corretas e 1 está incorreta. Então vamos marcar a incorreta. Então a correta, a que eu vou botar no meu gabarito, é a alternativa incorreta. Se liga sempre no caput, tá? Considera-se domicílio do contribuinte quantas pessoas naturais, né, pessoa física, a sua residência habitual, ou sendo incerta o local habitual da atividade. A gente vai ver que está 100% correto isso aí. B. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades empresárias e tudo, o domicílio é o local onde estejam sediados os respectivos estabelecimentos, né? Então, o domicílio é a sede ali, né? Ou o correspondente, ó, domicílio tributário eletrônico, pessoal. Há muito tempo a tecnologia, né, vem engolindo todos os processos e há muito tempo os contribuintes eles são obrigados a cadastrar junto à secretaria o chamado DTE, é um endereço eletrônico em que todas as comunicações elas vão para esse lugar para facilitar e o contribuinte ele tem a obrigação de através do seu contador, do seu advogado, do seu representante, acessar, né, para ver se tem intimação, para ver se tem notícias, para ver se tem qualquer coisa, qualquer obrigação relativa na relação físico-contribuinte, ele tem que acessar o seu DTE. Beleza, né? Então, é o local da sede, né? Ou o correspondente DTE, cujo uso seja autorizado nos termos da legislação tributária em vigor, não sendo possível, não, ao detalhe, não sendo possível a utilização do sistema de comunicação eletrônica denominado domicílio tributário eletrônico do Simples. Então tem o DTE da Secretaria da Fazenda, DTE do Simples, né? A grande dúvida é saber se
é possível ao contribuinte utilizar alternativamente o DTE simples, tá, pessoal? Essa é a grande questão, tá? Vamos lá ver, vamos descobrir. Vamos ver se a CEAD estão legal. Quantas pessoas jurídicas de direito público, seu domicílio é qualquer de suas repartições, né, qualquer, no território da entidade tributante. Então, pessoa jurídica de direito público, né, federal, a União, estadual, né, estadual é o governo, as autarquias, né, e do municipal seria o próprio município. Então, ele quer saber se, em relação a essas pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições, então, o Estado do Rio Grande do Norte, qualquer secretaria, né, ali dentro do centro administrativo, seria exatamente o domicílio, qualquer das suas repartições, né, parece que faz sentido. Vamos ver a justificativa. Letra D. Nos demais casos, né, se não seja empresa, sociedade privada, sociedade pública, o domicílio é o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos e fatos que determinam a obrigação. Então, pessoal, será que ali na Feira do Alecrim, né, aqueles quiosques ali, os bens estão ali, muitas pessoas ali não têm cadastro formalizado. Então, para essas situações, os bens se encontram ali, se forem autuados, o domicílio é exatamente aquilo ali, o local da situação, um caminhão sem nota fiscal foi apreendido no trânsito, o domicílio ali daquele empresário é exatamente ali, o local onde foram encontrados, vamos ver, né? Vamos ver aqui o que é que diz, pessoal, ó, lembra que a gente quer a alternativa incorreta, então eu vou marcar a incorreta, tá? E é a letra B mesmo, pessoal, a gente vai ver a justificativa aqui, ó. Quantas pessoas jurídicas de direito privado, né? O domicílio é o local onde sejam sediados, a sua sede, ali, seu endereço físico, ou o DTE, cujo uso seja autorizado. Não sendo, a alternativa B falava assim, não sendo possível utilizar o DTE do simples, né? E vamos ver o que é que diz aqui, ó. Vamos lá. O artigo 7º, domicílio, artigo 7º, tá? E o inciso 2º fala, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades empresárias, o que é o domicílio? O local onde sejam sediados os respectivos estabelecimentos comerciais, seu endereço comercial, né? Ou o DTE, né? DTE, domicílio tributário eletrônico, cujo uso seja autorizado nos termos da legislação, sem prejuízo da utilização do sistema de comunicação eletrônica do Simples, né? Então pode-se utilizar o DTE da Cefaz ou o DTE do Simples Nacional, né? Previsto na Lei 123, de 14 de dezembro, ou outra que vier lhe substituir, pessoal, tá certo? Então no artigo 7º, pessoal, ele vem trazer ali todas as situações de domicílio, né? Da pessoa natural, da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado, inciso 2º, ele fala que são domicílios, o local da sua sede, o endereço comercial, o DTE convencional da Cefaz e o DTE do Simples, né? Então, e a alternativa B dizia que não poderia utilizar, não sendo possível a utilização do DTE do Simples, tá certo, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. É só ler, pessoal. Ler repetidas vezes. Eu canso de dizer isso para vocês, mas não, é o básico que funciona. Ler repetidas vezes aquilo ali e você vai gabaritar. Tá bom, pessoal? Então vamos dar uma pausinha aqui. Fizemos 4 questões, né? São 30 questões que a gente vai fazer. Vamos seguir no próximo bloco com mais RPAT, prática, testes, né? Questões para testar o nosso conhecimento teórico. Beleza? Até já! Saudações, bons estudos, vamos firmes para o próximo bloco. Valeu!